Então, beleza, pessoas, boa noite. Vamos lá para a nossa aulinha de hoje, onde a gente vai falar sobre osciladores harmônicos, ok? Então, relembrando ali que, no caso, a disciplina em si aqui de instrumentação 2 está relacionada a dois pontos específicos, que são os filtros, que a gente estudou ali na primeira parte, e os osciladores que estão agora na segunda parte. Já tá até intro de youtuber. Ainda não, Léo. Eu acho que tem que melhorar bastante ainda para ficar bom. Mas vamos que vamos, né? Um dia vai que dá certo. Beleza? Então, aqui na segunda parte da disciplina, a gente vai estudar especificamente sobre osciladores. Então, a gente tratou sobre projetos de filtro. Agora a gente vai trabalhar em cima de projetos de osciladores, tá? A gente vai trabalhar com vários tipos de osciladores, onde o primeiro oscilador que a gente vai trabalhar vai ser o oscilador harmônico, que vai gerar para a gente uma resposta senoidal na saída. Os próximos osciladores vão ser os osciladores de relaxação, onde a gente vai conseguir ter as respostas triangulares e quadradas, né? Então, a gente conseguiria basicamente montar um gerador de sinais, caso a gente quisesse. Então, consigo também fazer a montagem do dente de serra, tudo mais, então consigo ter essa característica de geração de sinais com os osciladores, beleza? Então, o que é um oscilador, né? Essa é a primeira pergunta e aí a mais importante, mais interessante a gente responder que, no caso, um oscilador vai ser um sistema que vai conseguir transformar uma energia em outra energia. Então, o oscilador ele tem uma característica de transformação. Então, a gente transforma aqui, no caso, uma energia contínua para uma energia alternada. E a gente não precisa de uma excitação externa. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que o oscilador ele vai trabalhar com o próprio ruído da alimentação, o próprio ruído que vai existir dentro do circuito e vai gerar alguma característica de geração de sinal a partir desse ruído, beleza? Então a ideia de praticamente todas as estruturas que a gente trabalhou até então era que a gente tivesse um sinal de entrada, isso fosse processado e gerasse um sinal de saída. Então, todos os circuitos relacionados a amplificadores operacionais tinham essa estrutura, sinal de entrada, processamento, ou ia amplificar, ia inverter, ia somar, ia fazer alguma coisa, filtrar também, e eu ia ter um sinal de saída a partir desse sinal de entrada. O oscilador não. O oscilador ele não tem sinal de entrada. O sinal de entrada dele é nulo, teoricamente. Aonde, sem um sinal de entrada, ele processa esse não sinal de entrada e gera uma saída. Então, a ideia do oscilador é justamente gerar sinais. Então, ele tem essa característica de geração de sinais. Óbvio que isso não vem do além. Eu tenho vários conjuntos de coisas que a gente vai ter que trabalhar aqui para a gente ver esse oscilador funcionando, mas a ideia é que a partir de um ruído, a partir de não necessariamente um sinal de entrada, eu consiga gerar um sinal de saída, tá? Assim como é o caso de um gerador propriamente dito, tá? Os geradores de sinais, eles vão muito na linha dessa característica de, sem eu ter um sinal propriamente dito, eu gero um sinal na saída, beleza? Então, como todo sistema de conversão, eu não tenho um rendimento de 100%, tá? Então, no caso, ele é, digamos assim, um sistema de conversão, mas eu não consigo ter uma conversão perfeita. Nenhum sistema de conversão é 100%, seja um sistema de sinal, seja um sistema propriamente dito de eletrônica e potência ou algo do gênero. A gente não consegue converter nenhum tipo de energia 100%, tá? Seja ela elétrica, mecânica e assim por diante. Isso é um conceito básico que a gente sabe, beleza? Outro ponto ali é que a gente sempre vai ter um sinal de saída, beleza? E ele vai, nesse caso específico, ter uma frequência fundamental. Por isso que ele se chama aqui um oscilador harmônico. Eu preciso ter uma frequência fundamental de oscilação dentro desse meu range, dentro desse ruído que eu vou trabalhar,
né, para que eu possa ter essa geração. Então, caso eu for fazer um oscilador de uma frequência X e não exista uma frequência fundamental X ou nenhuma das harmônicas dessa frequência fundamental X existam que seja possível amplificar, o sistema não vai funcionar, né? Então, basicamente, para que eu consiga ter uma frequência na saída, eu preciso que essa frequência ela minimamente apareça na minha característica de ruído para que eu possa separar ela e gerar algum tipo de amplificação. Beleza? E aí, né, como a gente sabe, o circuito amplificador em si, ou todos os amplificadores operacionais, eles não são circuitos de potência, né, mas a gente consegue fazer com que eu tenha mais ou menos potência no sistema dependendo da frequência, né? Algumas frequências vão aparecer de uma forma mais fácil, mais simples, por terem, entre aspas, mais potência de sinal, e outras vão aparecer de uma forma um pouco mais complexa ou com alguns ajustes extras, porque ela tem menos potência de sinal. Então, quando a gente está falando aqui de potência, não é potência propriamente dita de conversão, né? São as potências do sinal, tá? E, obviamente, potências muito baixas vão gerar funcionamento. Beleza? Aí, né, querendo ou não, como eu acabei já comentando, o que o oscilador ele vai fazer no caso, né? Ele vai pegar uma frequência específica que eu tenho no meu ruído e vai amplificar isso, né? A gente vai acabar vendo ali o circuito e a gente vai entender um pouco melhor esse processo, mas a ideia eu não tenho sinal de entrada, ok, mas eu tenho ruído e esse ruído vai ser amplificado até um nível onde esse ruído na saída vai ser visível. Porém, contudo, entretanto, todavia, apenas aquela frequência específica de ruído vai ser amplificada. Vocês podem parar, podem pensar e falar, poxa, mas para que eu quero amplificar o ruído, né? Eu normalmente quero tirar o ruído do sistema. No caso do oscilador, ou dos osciladores, eu quero ter um ruído extremamente baixo para que eu possa pegar esse ruído e amplificar para gerar um sinal na saída. Então, o oscilador em si, a gente fala que ele não tem sinal de entrada, né? Porém, ele não consegue gerar um sinal de saída do além. Se eu não tiver ruído, se eu tiver um sinal totalmente zerado na entrada, ele não vai conseguir gerar alguma coisa na saída. Eu preciso ter algum tipo de entrada minimamente aparecendo, né? Mas essa entrada não vai ser um sinal disposto pelo usuário, pelo projetista, vai ser um sinal do próprio ruído. Então, vou pegar esse ruído, uma frequência específica dele, vou amplificando até que ele apareça corretamente na minha saída, tá? Então, o oscilador, sim, ele gosta de ruído. Obviamente que eu não quero ter um ruído absurdo, gigante, que o meu ruído ele atrapalhe a minha saída. Eu quero ter um ruído pequeno, eu quero ter um ruído controlado e a partir desse ruído extrair uma frequência específica para que na minha saída eu consiga replicar essa frequência com uma amplitude não de ruído, mas sim de sinal propriamente dito. Beleza? Então, se for para resumir de uma forma bem simples, o que o oscilador faz? Ele pega uma frequência que existe no sistema e amplifica ela para a saída. E eu, obviamente, como projetista, consigo selecionar qual que é essa frequência que o oscilador vai trabalhar, eu consigo definir qual que é essa frequência, senão também não faria muito sentido em eu ter essa estrutura, tá? Beleza? Então, quais que são os tipos básicos aqui de osciladores que a gente tem, né? Então, a gente tem alguns tipos de osciladores harmônicos, né? Então, a gente tem 4 tipos principais, que é a ponte de Wien, que é o que a gente vai hoje estudar com um pouco mais de detalhamento, né? Aí a gente tem o Armstrong, o Colpitts e o Hartley, são outras estruturas que também conseguem gerar sinais harmônicos ou sinais senoidais, mas eles vão gerar de formas diferentes. A estrutura do oscilador é sempre igual, tá? Mas o circuito em si que eu tenho é diferente. Então, todos esses 4 osciladores harmônicos, eles partem da mesma estrutura básica de oscilação, porém eles não têm exatamente o mesmo circuito.
Eles funcionam com circuitos diferentes, com componentes diferentes, mas eles utilizam sempre a mesma base para gerar essa oscilação, ok? E daí a gente também vai ter os osciladores de relaxação, que a gente vai ver posteriormente, né? Que são de onda de dente de serra, de onda triangular, o quadrado e o multivibrador astável. Então, basicamente, são esses 8 osciladores que a gente vai estudar aí ao longo das nossas aulas, tá? Hoje, a gente vai focar aqui no ponto de Wien para entender o processo dos osciladores e, inicialmente, né, e depois focar nesse circuito em específico. Beleza? Quais que são as aplicações básicas, né, para a gente entender um pouquinho melhor onde que a gente vai usar esses caras? Então, geradores de onda, né, geradores de forma de onda, então, basicamente aquele equipamento de bancada que gera ondas para a gente vai fazer utilização de osciladores. E só aí eu já posso ter uma baita de uma aplicação, né? Ele é um sistema extremamente robusto e extremamente importante, tanto para teste quanto para validação, né? Eu também posso fazer a geração de sons, eu posso trabalhar com sistemas de som, né? Então, os osciladores, eles têm a capacidade de, obviamente, gerar frequências diferentes, eu posso, com essas várias frequências, fazer tratamentos de som, fazer sistemas de atraso sonoro ou algo do gênero, né? Até posso pegar aqueles pedais sonoros, né? Não sei se vocês já viram. O músico vai tocar uma guitarra, alguma coisa, normalmente ele tem alguns pedais de distorção, né? Pedais de ganho, pedais de distorção. Muitos desses pedais acabam trabalhando com circuitos osciladores para que eu possa gerar uma frequência específica, somar no meu sinal que já está entrando, né? Não todos, obviamente, né? Um pedal de ganho apenas só vai dar ganho no sinal, né? Não vai gerar, não vai ter nenhuma questão de geração de som. Mas um pedal de distorção normalmente vai ter algum tipo de gerador, de oscilador, para que eu possa gerar uma frequência, fazer uma somatória ou algum tipo de filtro, algo do gênero. Talvez, Tiagão. Nunca saberemos. Existe essa possibilidade. Depois, final do ano, vai ter novamente as apresentações de TCC lá. Eu te mando, vai ter tem um TCC até que são meus orientados, que eles estão fazendo sistema para de loop para pedais, né? Então, tirar o cabeamento e colocar sistemas de Wi-Fi nos pedais de som. Isso é bem bacana também. Depois eu te passo lá para você dar um bisu. Beleza? Sim, é bem bacana. Para quem gosta dessa parte de som e tudo mais, é bem interessante. Dá para fazer uns oscilador, aí é pira errada, mas dá para fazer uns oscilador só para tocar um sonzinho, sabe? Umas coisas que vocês gostam de fazer, ou que eu já vi vocês fazendo, é tipo, pegar o Arduino e tocar o Star Wars, a musiquinha do Star Wars. Você pode fazer isso com um oscilador. Em vez de fazer digital, faz analógico, dá para fazer também. Não vai servir para nada, obviamente, mas é interessante, é uma brincadeira legal. Beleza? A gente também pode usar os osciladores como referências, né, para receptores, ou seja, como base de sinal, então para comparação. Então, eu posso usar um oscilador juntamente com um circuito de comparação que a gente já viu, para que eu possa comparar o sinal de entrada com um sinal já pré-estabelecido, gerar um tipo de sinal em cima disso, né? Obviamente eu vou usar muito os osciladores para fazer transmissões, seja de qualquer tipo, né? Porque, querendo ou não, vocês já sabem que quando a gente faz uma transmissão de dados, a gente tem uma portadora, essa portadora ela vem da onde? Né? Ela vem de um oscilador, então um oscilador que vai gerar essa portadora para a gente. Aí, vários equipamentos diversos, né? Multímetro, osciloscópio, cronômetro, sistemas de clock ou sistemas de geração de clock, tudo isso utiliza os osciladores, né? Obviamente, alguns desses osciladores são os osciladores harmônicos, né? Então, a geração de som, a geração de transmissão é tudo oscilador
harmônico. Se eu vou ali para a parte de clock, para a parte de cronômetro, para a parte de alarme, eu vou falar de osciladores de relaxação, muito provavelmente osciladores de onda quadrada. Então, eu tenho muitas aplicações em cima desses caras, obviamente que, às vezes, para gerar um clock não faz sentido eu gerar um harmônico, né? Não faz sentido eu usar um harmônico, mas faz sentido eu usar um de relaxação. Para eu fazer uma transmissão, eu não uso uma onda quadrada, eu não uso uma onda triangular. Então, talvez o de relaxação não faça sentido, mas o harmônico faça, beleza? Então, isso aqui é uma aplicação geral para qualquer oscilador. Então, isso seria geral e não específico dos osciladores harmônicos, tá? Quando a gente fala de cristal oscilador, a princípio é o que... Então, o cristal ele é uma outra forma de oscilador. Existem os osciladores a cristal, né? Onde a estrutura é mais ou menos a mesma, né? Mas, porém, ele não vai usar um amplificador ou ele não vai usar um elemento ativo para isso. Então, a própria alimentação no cristal gera sinais que têm amplitudes diferentes, a gente coloca isso num diferenciador e esse diferenciador gera o sinal, né? Então é uma forma diferente de fazer, mas sim o cristal oscilador consegue gerar essa oscilação, né? O problema, digamos assim, é que o cristal oscilador ele tem uma característica de ter mais possibilidade de erro, né? Conforme eu tenho muita variação de temperatura, eu tenho muita variação na resposta do oscilador, né, a cristal. Obviamente que um oscilador amplificador operacional também vai ter diferenças conforme a temperatura, porque a própria estrutura dele, os próprios componentes internos, digamos assim, do amplificador, respondem diferente se eu tenho temperaturas diferentes. Mas eu sempre vou ter uma tendência a ter a mesma frequência num oscilador amplificador, e essa tendência não acontece tanto no oscilador a cristal, porque eu estou modificando a frequência de oscilação propriamente dita do cristal, né? Se eu altero as respostas internas do amplificador com a temperatura, eu não estou mudando o tipo de ruído, né? O ruído continua o mesmo, então eu vou amplificar a mesma coisa, né? Mas normalmente esses amplificadores a amplificadores amplificador não, os osciladores amplificador, eles acabam sendo menos utilizados para algumas aplicações por causa de tamanho, por causa de preço, né? O oscilador a cristal, a princípio, é bem mais barato do que o oscilador ampliop, beleza? Mas sim, tem essa estrutura, tem essa possibilidade, beleza? Até lá na frente, posteriormente, eu vou comentar um pouco sobre os osciladores a cristais, mas, né, no caso, não é o foco aqui, mas o cristal ele consegue sim gerar algum tipo de oscilação, beleza? Então, vamos lá, né? Quais que são as principais características aqui que a gente precisa ter no nosso amplificador? Isso aqui é mais específico para o harmônico, beleza? Eu preciso ter estabilidade de frequência e eu preciso ter estabilidade de amplitude, tá? Por quê? O sistema ele vai pegar uma frequência de ruído, vai gerar uma amplificação e vai gerar uma realimentação. A gente vai ver isso daqui a pouco, tá? Então, a partir do momento que eu não tenho estabilidade de frequência, ou seja, eu peguei uma frequência na entrada e amplifiquei ela. E eu distorci essa frequência. Então, na entrada eu tinha 10 Hz, na saída eu tenho 12 Hz. Eu vou realimentar isso. Agora na entrada eu vou ter 10 e 12. Vai sair 13. Vou realimentar, vai ter 10 e 13, vai sair 14. Vou realimentar, vai ter 10 e 14. Ou seja, se eu tenho algum tipo de desestabilização na frequência, o que vai acontecer? Vai acontecer que a tua frequência de saída, ao invés dela ser fixa, ser uma senoide fixa, ela vai ser uma senoide que não vai ter uma frequência fixa. Ela vai ter uma frequência distorcida, ela vai ter uma frequência que vai ficar andando. Então, preciso gerar uma estabilidade na frequência, né? Priscila, mas como é que eu vou gerar estabilidade na frequência? Basicamente montando o circuito da forma correta, né? Pode parecer uma resposta meio...
Mas é isso, se eu monto o circuito da forma errada, eu não dou estabilidade nem de frequência nem de amplitude. Se eu monto o circuito da forma correta, se eu uso os componentes da forma correta, eu consigo gerar tanto a estabilidade de frequência quanto a estabilidade de amplitude, tá? E é obrigatório que isso exista, é obrigatório que a minha frequência seja fixa e a minha amplitude seja fixa. Se eu não tenho estabilidade de amplitude, o que vai acontecer? Ah, eu queria que tivesse 2 volts de saída, mas tem 2.1, 2.2, 2.3, essa amplitude já vai aumentando até o momento que vai saturar e você não vai mais ter essa resposta senoidal. O mesmo também pode ser verdade. Você pode querer ter uma tensão de saída de 2 volts e essa tensão ela ir diminuindo até zerar. Então, eu tenho que ter a possibilidade de ter estabilidade tanto em frequência quanto em amplitude. Se eu não tenho essa estabilidade, o meu sistema não funciona. É obrigatória essa estabilidade, tá? Não pode se variar isso. Ah, mas como que a gente vai conseguir fazer? A partir dos circuitos, eles já são estabilizados, né? Quando a gente for fazer a dedução ali das fórmulas e ver as fórmulas, a gente vai ver que toda a dedução ela já é para gerar um circuito estabilizado, tanto em amplitude quanto em frequência, beleza? Então é só eu seguir as regras de estabilização e tudo dará certo. Mas isso é uma premissa, tá? Se eu não tenho essas duas estabilidades, o meu oscilador não funciona, ponto. Quer dizer, ele funciona, mas ele vai gerar algo tudo errado em relação ao que eu esperava inicialmente. Então ele não vai gerar a frequência que eu quero. Mas, a partir do momento que eu coloco essas estabilidades, ou que o circuito tem essas capacidades de estabilização, aí sim a minha frequência vai ser gerada da forma correta e tudo vai funcionar. Beleza? Aqui é o nosso sistema genérico, né? Então, todo oscilador vai funcionar nessa estrutura base, beleza? Aonde a gente tem uma parte alfa e uma parte beta, beleza? O beta ali vai ser basicamente a nossa realimentação e o alfa vai ser um, digamos assim, processamento que a gente vai ter. Então é um equacionamento. Então entra um sinal, entre aspas, aquele sinal X1, que na verdade é um ruído qualquer. Isso vai ser processado pelo alfa, que vai ser o nosso conjunto de amplificador operacional com o circuito. Isso tem que ser realimentado a partir de um beta, beleza? Os nomes aqui não importam, tá, pessoal? É só para a gente ver a estrutura. Isso aqui, no caso, é o quê? Um circuito de malha fechada. Então, a gente tem que sempre ter a realimentação. Se a gente não tiver essa realimentação, isso aqui não vai funcionar. Esse circuito parece os estudados em controle. Isso porque é basicamente isso aí, né? Na verdade, Tiagão, uma coisa que daria para se verificar, entre aspas, ou que dá para colocar como uma coisa bem. Não é parecida a palavra. É que anda bem em conjunto, é controle e essa parte de instrumentação, né? No fim das contas, eu quero fazer um PID, por exemplo. PID é um elemento de controle. Ok, você tem a parte proporcional, integral e diferencial. Beleza, como é que você faz isso analogicamente? Você pega um amplificador operacional numa estrutura proporcional, que é um amplificador padrão, ou não inversor. Você pega uma estrutura com amplificador de integração e o outro com uma estrutura de derivação. Você consegue fazer um sistema de controle. Então, na verdade, quando a gente está analisando o circuito, isso aqui é um somador. Então, esse somador, a gente está vendo o circuito do somador, mas ele poderia ser colocado num bloco de soma dentro de um diagrama de controle. Né? Então, na verdade, isso aí é mais para vocês perceberem que as coisas acabam se integrando no fim das contas. Né? Vocês podem fazer isso totalmente digital, mas vocês podem fazer isso totalmente analógico. Ou vocês podem fazer isso misto, meio digital, meio analógico. Né? Mas isso aqui sim é um diagrama de controle. Né? Mas é isso. Beleza? Então, a gente sempre tem esse processo, tá? A gente vai gerar um ganho qualquer aqui, qualquer entre aspas, né? Vai ter um ganho de uma realimentação para que esse sistema seja funcional, tá? Então, a gente tem um alfa e tem um beta. O beta é a realimentação, o alfa é o ganho padrão, tá? Aqui, os nossos princípios de funcionamento, né? No caso,
o oscilador, ele obrigatoriamente tem que ter um elemento ativo, né? Então, aqui para o nosso caso, obrigatoriamente, eu tenho que usar ou um transistor, ou um amplificador operacional, ou uma válvula, mas obviamente que, né, a gente vai usar o amplificador operacional, essa que é a nossa principal característica aqui, usar os amplificadores operacionais. Então, eu poderia fazer um oscilador com outro dispositivo. Eu posso fazer um oscilador com um transistor. Porém, né, como a gente já viu desde o início, o transistor vai ter algumas desvantagens em relação ao amplificador operacional, né? Mas eu poderia fazer oscilador com esse tipo de dispositivo. Eu preciso ter um dispositivo ativo, seja ele qual for. O amplificador operacional, obviamente, é a princípio melhor para isso, beleza? No caso, como eu já comentei também, quando a gente alimentar, eu vou ter ruído branco, né? Então eu vou ter um sinal randômico ali aparecendo no meu sistema. E o que vai acontecer? Vai acontecer que a gente, pelo circuito, vai selecionar, entre aspas, uma frequência, e essa frequência ela vai ser amplificada e vai ter a realimentação. Então, esse processo de dar ganho numa frequência que está aparecendo dentro de um ruído e que, aos poucos, vai ganhando uma amplitude maior. Até depois, se vocês tiverem a oportunidade de testar, fazer a montagem desse sistema, vocês vão ver que ele leva um certo período de tempo para estabilizar. Então, eu não tenho uma resposta instantânea no oscilador. Ele leva um certo período de tempo para estabilizar. Né? E você consegue ver ele estabilizando, você consegue ver o sinal surgindo aos poucos até que ele fique estável dentro do teu sistema. Isso é bem interessante, né? Então, no caso, você consegue ver, digamos assim, a realimentação do sistema acontecendo de uma forma bem visível, tá? Mas no caso, eu pego um ruído branco, amplifico uma única frequência específica desse ruído e, a partir disso, o sistema ele se torna estável, tanto em frequência quanto em amplitude. Beleza? E daí ali no caso eu tenho o equilíbrio desse sistema quando as perdas ali dentro do meu circuito são aceitáveis, quando eu estou numa frequência de oscilação que eu indiquei, né, independente dos componentes que eu estou usando, seja um indutor, capacitor, cristal, qualquer coisa do gênero, tá? Então, eu tenho um equilíbrio quando o meu sistema está devidamente estabilizado, ok? Aí aqui os nossos itens, né, o alfa e o beta, que eu já tinha comentado com vocês. Então o alfa vai ser o nosso amplificador, propriamente dito, e o beta é a rede de alimentação, tá? Então, como eu já tinha colocado aqui para vocês anteriormente. E aqui alguns critérios que obrigatoriamente têm que ser seguidos, né, para que o meu oscilador ele fique estável. Então, para o meu oscilador ele ser estável, eu tenho que seguir esses critérios de Parkenhausen, ok? Aonde o alfa multiplicado pelo beta tem que dar -1 e o ângulo de defasagem tem que ser sempre mais ou menos 360, multiplicado ali pela quantidade de ordens que a gente vai ter nesse oscilador. Então, basicamente, o que tem que acontecer, né? Tem que acontecer que a fase que eu estou entrando na minha realimentação tem que ser exatamente igual à fase do meu sinal de entrada. Então, a fase da realimentação tem que ser igual à fase de entrada do sistema. Se isso não acontecer, se a fase da realimentação está defasada com o sinal de entrada, entendam, toda vez que quando eu falo sinal de entrada, é o ruído propriamente dito, tá? Então, se elas estão defasadas, o que vai acontecer? Vai acontecer que na hora de fazer a soma desses dois itens, né, do sinal de entrada mais sinal da realimentação, pela defasagem, o meu sinal de saída vai ser um sinal totalmente diferente do senoide, né? Então, obrigatoriamente eu tenho que ter essa questão de ter corretamente a defasagem entre a minha saída e a minha entrada, basicamente falando, né? Se isso não for acontecer, ou se isso não acontecer, o meu sistema ele não vai ter estabilidade, tá?
Prezar, como é que a gente vai calcular isso? Isso já vai estar implícito ali no processo de cálculo que a gente vai fazer, beleza? Então, se eu for pegar e olhar o equacionamento de um oscilador, tudo isso já vai estar embutido dentro desse equacionamento, tá? Para que isso seja sempre verdadeiro e para que o meu oscilador ele tenha a resposta adequada. Se na hora do equacionamento a gente não seguir essas regras, aí sim, né, a coisa não vai funcionar. Mas se você pega o equacionamento pronto, essas regras já estão seguidas, é só você tocar o barco em relação à tua estrutura. Beleza? Aqui, só para vocês verem, né, o que causa lá aquele problema de estabilidade, o que vai causar esses critérios ali, se a gente for para fora desses critérios. Eu vou ter falta de estabilidade, né? Seja em frequência, seja em amplitude. Aqui, no caso, é um exemplo de falta de estabilidade em amplitude, que seria um ganho maior do que o ganho unitário. Então, no caso, se eu der mais ganho no alfa vezes o beta, maior do que 1, eu gero um problema de estabilidade de amplitude. Então, vai acontecer que o meu sinal ele vai começar a tender ao infinito até o momento que ele satura e eu não tenho mais o sinal. E se ele for menor que o unitário, ele vai tender a gerar essa oscilação e essa oscilação tende a zero. A partir do momento que ele é exatamente igual ao unitário, ele vai me gerar uma senoide com uma amplitude estável e correta. Então isso aqui é para a gente ver o que a falta de estabilidade de ganho, a falta de estabilidade de amplitude me causa, né? Até por causa do ganho aqui por causa dessa relação. Então, se a relação entre alfa e beta for diferente da unitária, eu vou ter falta de estabilidade da amplitude e eu vou ter essa possibilidade de sinal sendo gerado, ou seja, meu sinal não vai ser gerado da forma correta, tá? Agora, vamos lá especificamente para o nosso circuito, né? Tudo isso era a parte inicial ali dos osciladores, que servem praticamente para todos os osciladores. Agora a gente entra basicamente aqui no oscilador da ponte de Wien especificamente, que é o oscilador mais popular ou mais comum, mais utilizado dentro dos osciladores harmônicos, né? Não quer dizer que ele é o único, não quer dizer que ele não tem desvantagens, mas ele é um oscilador bastante simples, bastante viável de ser utilizados, né? Para que ele possa trabalhar dentro de várias características. Beleza? Então esse aqui vai ser o nosso circuito do nosso oscilador da ponte de Wien, certo? Então basicamente aqui o que a gente tem? A gente vai ter uma Z1 e uma Z2, que são duas impedâncias. A Z1 é uma impedância que é composta por um resistor em paralelo com um capacitor, e a Z2 é uma impedância que é composta por um resistor em série com um capacitor, tá? Percebam que a Z2 aqui ela está gerando um ponto de realimentação entre a saída e a entrada positiva do sistema, ok? Então estou realimentando aqui pela Z2 na positiva e eu tenho aqui embaixo um R1 e um R2, dois resistores que vão fazer a realimentação do meu sinal de saída para a negativa. Então, tenho dois pontos de realimentação aqui. Uma realimentação acontecendo por um sistema puramente resistivo, que está indo para a entrada negativa. E eu tenho aqui também um Z2, uma outra parte de realimentação que está acontecendo por uma impedância aqui. E essa impedância está levando a realimentação para a minha parte positiva. Ok? Então, tenho dois pontos de realimentação. Um positivo, totalmente resistivo, ou totalmente real, e um segundo ponto de realimentação que vai para o positivo, onde eu tenho a impedância propriamente dita, ou seja, eu tenho uma parte real e uma parte imaginária. Tá? Vejam que esse resistor da Z1 é igual a esse resistor da Z2, e esse capacitor da Z1 é igual a esse capacitor da Z2, tá?
Aí, se a gente for olhar um pouquinho mais a fundo, um pouquinho mais detalhadamente, o que a gente vai conseguir enxergar aqui, né? Esse Z1 aqui, eu posso falar que ele é um filtro, certo? Esse Z2 eu posso falar que ele é um outro filtro, certo? Então eu tenho basicamente ali um Z1 e um Z2, né? Com os mesmos componentes, mas com respostas de filtragem opostas. Ou seja, basicamente ali eu vou estar fazendo um sistema de passagem de faixa. Exatamente, um passa-faixa. Então estou basicamente montando um passa-faixa aqui. Para que serve esse passa-faixa estruturado aqui? Ele serve para fazer com que apenas uma única frequência passe. Então ele vai pegar dentro do ruído que vai ter lá infinitas frequências, eu vou, entre aspas, selecionar uma frequência para que ela passe, e essa frequência passando, ela vai começar a ser amplificada. As demais frequências do sistema não vão ser amplificadas, apenas essa que está passando por esse, entre aspas, passa-faixa aqui do meu sistema, com essa impedância Z1 e com essa impedância Z2, ok? Então, eu separo uma frequência do espectro pelas impedâncias e eu amplifico essa frequência do espectro que foi selecionada a partir das resistências, certo? Então, é mais ou menos essa a ideia. Selecionar uma frequência específica dentro do espectro do ruído e amplificar essa frequência para que ela tenha uma amplitude aceitável na saída, que eu possa considerar que aquilo é um sinal e não apenas um ruído propriamente dito. Ok? Que deixa eu passar para cá para ficar mais visível. Aqui no caso está o nosso circuito. Beleza? Então o que a gente tem? A gente tem o nosso beta aqui embaixo. Esse beta é a malha de realimentação não inversora. Então o beta ali é o R1 e o R2. O nosso amplificador propriamente dito é o A aqui, que seria o alfa. E aqui a gente separou em mais um elemento de malha de realimentação com as impedâncias, que é esse K. Então esse K seria a realimentação do sistema como um todo. Beleza? Então voltando para cá, voltando para o nosso circuito, o que a gente tem? R1 e R2 são nosso beta, ok? O nosso amplificador operacional seria o nosso alfa, e a gente colocou aqui mais um K, que é o R, que é o Z1 e o Z2, que são as impedâncias de realimentação, tá? Então, ambas as impedâncias, elas ajudam ali na realimentação positiva. Agora vejam uma coisa aqui, ó. Vejam que eu não tenho sinal de entrada, né? Eu tenho o VO, que é o meu sinal de saída, e a minha entrada aqui, ela está ligada diretamente no terra, então não tem o sinal de entrada. Então, da onde que vai vir o meu sinal? Meu sinal ele vai vir do próprio ruído de alimentação que eu vou ter, ou do próprio ruído branco do terra, do próprio ruído branco da alimentação. Então, vou ter um ruído branco, vou ter um conjunto de frequências, vou selecionar uma frequência a partir das impedâncias, vou jogar isso para dentro do amplificador e, a partir dessas resistências, vou gerar uma realimentação e esse processo vai acontecer continuamente, ou seja, eu vou conseguir, dentro de um espectro de frequências específicas, escolher uma para ser gerada na saída, sem um sinal de entrada propriamente dito. Beleza? Então, essa aqui é a ideia do nosso circuito, tá? Agora, vamos lá fazer um esquemão aqui. Vamos fazer a análise do nosso circuito para que tudo faça muito mais sentido. Senão, também não tem graça. Vamos lá. Pera lá, pera lá, pera lá, pera lá. Tcharam. Tá, tará, tá, tá, tará, tá, tá. O que quer fazer? Eu não lembro.
Isso. Errou. Então vamos gerar uma análise aqui para tentar sair com alguma coisa que preste deste nosso circuito. Beleza? Então por onde que a gente pode começar aqui? Analisando. A gente pode começar analisando como que ficariam as nossas impedâncias ali no domínio da frequência, para tentar facilitar a nossa vida, beleza? Então a gente tem que a nossa Z1 aqui é, na verdade, o nosso resistor em paralelo com o nosso capacitor. Beleza? Então a nossa Z1, muito rápido meu computador, a nossa Z1 é igual ao nosso RF em paralelo com o nosso C. Beleza? Então, o que a gente pode falar aqui? A gente pode falar que esse Z1, na verdade, vai ser o nosso resistor RF em paralelo com a resposta capacitiva para a minha frequência, beleza? Que vai ser aqui, no caso, 1 sobre J ômega C. Cadê o ômega? Aqui. J ômega C. Beleza? Então, no caso ali, se a gente não for pela capacitância propriamente dita, mas sim pela nossa resposta em frequência do capacitor, a gente tem que esse capacitor ele corresponde a 1 sobre J ômega C. Beleza? Executando esse paralelo aqui entre esses dois componentes, no caso, a gente vai chegar que o RF, né, multiplicado pelo 1 sobre J ômega C dividido pela soma dos dois, né? Executando aqui paralelo disso. Beleza? A gente vai ter aqui o RF sobre J ômega C. Embaixo a gente vai ter o RF mais o J ômega C. Mais J ômega C. Beleza? Então, executando paralelo, né? Lembrando lá, um multiplicado pelo outro divididos por um. Um multiplicado pelo outro divididos por um mais o outro. Ok? Então, beleza. Isso aqui, se a gente executar essa conta, a gente vai chegar em RF que está sobre 1 mais RF que está em 1 mais J ômega RFC. C. Vamos ver o chat. Chat pipocando. Cadê o chat? Tá aqui. Opa, obrigado aqui, Rodrigão. Eu comi a parte de cima. Mas tá certo, 1 sobre. Perfeito. Muito obrigado. O resultado é o mesmo, tá? Eu só esqueci de colocar esse cara. Obrigado, Rodrigão. Vamos prestando atenção aí, galera. Caso eu coloque alguma loucura aqui, vocês vão me avisando. Beleza? Mas basicamente a nossa impedância Z1 aqui ela é composta por essa estrutura. Beleza? Então RF sobre 1 mais J ômega RF e C. Então é isso que define o nosso Z1. O nosso Z2, ele vai ser o quê? Ele vai ser a série entre RF e o nosso C. Beleza? Então, RF mais C. Ok? É isso que a gente vai ter, a soma desses dois caras.
Ou seja, né, aqui a gente vai ter como Z2 o RF mais esse 1 sobre J ômega C. Beleza? Então, eu vou somar os dois. Somando os dois, eu vou chegar aqui que o nosso Z2 ele vai ser igual a 1 mais J ômega RFC divididos por J ômega C. Beleza? Então, vou ter isso como resposta para o nosso Z2. Então, nosso Z1 está explícito aqui, o nosso Z2 está explícito aqui, tudo no domínio da frequência. Pois é, por que domínio da frequência? Porque a gente está falando do oscilador, né? E a gente vai ter que definir quais que são as frequências que a gente vai trabalhar nessas duas impedâncias. Essas duas frequências têm que ser iguais, né? Obviamente, nessas impedâncias, ou a frequência de ressonância desses caras tem que ser iguais para que ele consiga trabalhar como o que a gente quer, que é basicamente um passa-faixa. Beleza? Se ele não trabalhar nesse formato, obviamente que a gente não vai conseguir selecionar uma única frequência para que o trabalho aconteça da forma correta. Beleza? Então, selecionamos ou isolamos aqui os valores respectivos de Z1 e de Z2 para iniciar o nosso processo. O que mais que a gente pode fazer aqui como análise? A gente pode tentar tirar quais são os valores das nossas funções beta e k. Né? Então, a gente viu ali no nosso circuito que a gente tem tanto um beta quanto um k. Deixa eu puxar aqui para vocês. Beleza? Então, a gente tem tanto esse beta quanto este k aqui. Então, o alfa, o A, é o nosso amplificador. O nosso beta e o nosso k vão ser alguma coisa que está aqui. Beleza? No caso, o K vai ser a relação dessas impedâncias e o beta vai ser a relação dessas resistores ou dessa relação resistiva. Beleza? Então a gente pode tirar essas equações daqui também para tentar chegar em algum lugar. Então, basicamente, se a gente for olhar, o que a gente vai ter? A gente vai ter que o nosso beta ele está relacionado à entrada negativa e o nosso K está relacionado à entrada positiva, beleza? E eles são porções da saída. Então eu posso falar aqui, nesse caso, que a nossa entrada positiva, nosso V+, ele é igual ao K, que vai multiplicar o nosso VO. Certo? Então posso falar isso, porque se a gente olhar aqui, esse K ele realmente está dentro dessa entrada positiva, beleza? Ou está gerando um valor de tensão para a entrada positiva, aonde eu estou pegando uma porção do que está na saída e colocando na entrada. Se eu olhar só para o Z1 e para o Z2, eu tenho um divisor de tensão aqui, certo? Então, estou pegando uma porção do sinal de saída e realimentando na entrada, beleza? Então, eu posso falar que a minha entrada positiva é sim a porção K desse divisor tensão multiplicado pela saída. E como a gente sabe que o K é, na verdade, um divisor de tensão, eu posso falar que o nosso V+, ele, na verdade, vai ser igual ao divisor de tensão das minhas impedâncias, né? Que aqui no caso é Z1 sobre Z1 mais Z2 que multiplica o VO. Então, Z1 é Z1 mais Z2. E isso multiplica o nosso VO. VO. Ô demônio.
VO. Beleza? Então, se eu olhar aqui, se a gente olhar no circuito, a gente consegue ver que Z1 e Z2 são divisor de tensão, a tensão total está no VO e a gente está pegando uma porção dessa tensão do VO e colocando no V+. Beleza? Então, na verdade, a minha entrada V+, nada mais é do que um divisor de tensão que multiplica o VO. Ou seja, estou pegando uma porção do VO e realimentando ele pela entrada positiva. E a nossa entrada negativa vai ser mais ou menos a mesma ideia. Entrada negativa, a gente está pegando uma porção do VO dentro desse divisor de tensão e pegando uma porção disso e jogando na realimentação negativa. Então, posso falar aqui o nosso V- vai ser um beta VO beta VO, aonde esse beta é, na verdade, o divisor de tensão resistiva mesmo, que é aqui R1 sobre R1 mais R2. Beleza? Então aqui a gente achou os valores das impedâncias e aqui a gente achou quais são as tensões que a gente tem nas realimentações. Então, na realimentação negativa, a gente tem uma porção de VO pelo divisor de tensão resistivo e na entrada positiva a gente tem uma porção de VO pelo divisor de tensão de impedância, que é o resistor e o capacitor. Beleza? Aí, basicamente, a gente viu aqui, né, fazendo esse processo, que o nosso K ele é igual a esse divisor de tensão. Beleza? E eu sei que esse Z1 e esse Z2 são, na verdade, esses valores aqui. Então, posso gerar essa substituição de Z1 e Z2. Ok? Então, posso vir aqui, posso substituir Z1 e Z2, aonde o nosso K vai gerar aqui um resultado para a gente, que vai ser J ômega RFC, não consigo falar e escrever ao mesmo tempo. Beleza? Essa é a parte de cima. E na nossa parte de baixo, a gente vai ter... Cadê? Parênteses. Aqui. A gente vai ter... Parênteses não. Tem que pôr colchete. Porque tem um outro parênteses. Um menos nosso parênteses, onde eu vou ter ômega RFC ao quadrado, mas eu já faço quadrado ali, 3J ômega RFC. Preguiça de escrever de novo, vou copiar daqui. Tá lindo. Então, beleza. Se a gente fizer a substituição aqui, então, das nossas impedâncias Z1 e Z2 no nosso divisor de tensão, que na verdade é o nosso K, a gente chega que o nosso K, a nossa função K aqui, ela tem essa resposta, beleza? Ou essa função de transferência. Espera aí. Travou o bizu aqui. Voltou. Beleza? Então, a gente chega aqui, o K vai ter esta resposta. Eita, coisa bonita. É. O oscilador harmônico, vamos dizer assim, ele é o mais chato em relação à parte de equacionamento, né? Justamente porque ele vai envolver a parte de frequência e tudo mais. Vocês vão ver que os osciladores de relaxação, eles vão ter uma parte de equacionamento bem mais simples, porque eles vão trabalhar muito em relação a estruturas que a gente já conhece, né? Então a gente vai conseguir definir as frequências deles de uma forma um tanto quanto mais fácil, beleza? Então isso facilita bastante para a gente a nossa vida.
Mas beleza, aqui continuando então, né? Onde que a gente vai saindo aqui? Deixa eu ver. Esse aí é bom para errar na calculadora. Esse é ótimo, cara. Isso aqui é só equacionamento, para vocês verem onde sai, tá ligado? Basicamente vai ser um negócio bem legal, mas bem legal mesmo, que é o quê? A gente, depois de tudo isso aqui, vai chegar nisso, tá? Só mostrando para vocês não ficarem tão apavorados. A gente vai chegar que o ômega é igual a 1 sobre RFC. É nisso aqui que a gente vai chegar. Basicamente. Então a gente vai chegar nisso. Olha só, depois de tudo isso, a gente chega aqui. Ah, Prisciano, eu preciso sempre fazer o equacionamento? Não, é óbvio que não. Eu estou mostrando para vocês como funciona e por que a gente vai chegar neste equacionamento, beleza? Estou mostrando de onde saiu. Mas o equacionamento em si, para frequência, entre aspas, né? Aqui, obviamente, vocês sabem que o ômega não é frequência angular de corte, né? O nosso ômega F aqui, ele vai ser isso aqui, 1 sobre RFC. Olha só. Então, depois de todo um processo, a gente chega nisso aqui, tá? Aí, beleza. Então, a gente chegou que a gente tem esse K aqui, né? Então, a gente achou as impedâncias, fez essa parcialidade aqui das tensões, ok? E a gente chegou nesse K. O que a gente faz agora, né? A gente vai ter que relembrar lá da nossa lei do nosso brother Barkenhausen, né? Para quê? Para que a nossa frequência de saída seja estável, o que acontece? O que vai ter que acontecer? Vai ter que acontecer que o nosso K menos o nosso beta. Cadê o beta? Aqui. Eles têm que ser iguais a zero. Então, K menos beta tem que ser igual a zero. Beleza? Então, poderia falar aqui que, basicamente, né, a nossa estrutura de impedância e de resistências tem que ser iguais. Primeira coisa, né? Então, as impedâncias elas têm que ser iguais às resistências. E que K menos beta tem que ser igual a zero. Poxa, Priscila, mas por que eu posso falar que essas impedâncias vão ser iguais às resistências? Porque K menos beta é igual a zero, na verdade, eu estou falando que o K é igual ao beta. Certo? Então, para que eu tenha um ganho unitário, um menos o outro tem que ser zero, ou seja, um tem que ser igual ao outro. Ok? Então, isso aqui vem a partir lá da regra do Barkenhausen. E, considerando isso, a gente chega num ponto aqui aonde Z1 sobre Z1 mais Z2 é igual a R1 sobre R1 mais R2. Ok? E aí que vem o grande processo, o grande ponto importante daqui. Para que a parte de impedância seja igual à parte de resistências, uma coisa tem que acontecer. O que tem que acontecer para que a minha relação de impedância seja exatamente igual à minha relação resistiva? Me digam aí, vamos ver, vocês que estão prestando atenção. O que vai ter que acontecer para que K seja igual a beta? O que é obrigatório que aconteça? Perfeito, escolher os componentes corretos. Tá, mas melhor que isso. Pense na parte de cálculo aqui, Flavião. O que tem que acontecer? Z1 igual a R1, Z2 igual a R2. Perfeito. Perfeito, Rodrigo. Mas para que Z1 seja igual a R1, vamos mais a fundo agora. Isso aí tá certo, tá? Agora vamos mais a fundo. Para que Z1 seja igual a R1, eu tenho... O que eu tenho num componente Z? O que eu tenho numa impedância? Uma impedância ela tem parte real e imaginária, certo?
uma resistência. Resistência, ela tem sua parte real. Isso quer dizer que a parte imaginária do Z, ou dessa estrutura de Z, tem que ser zero. Pá! Olha só. Não que só pode ter resistor, PR, porque se só tiver resistor, aí eu não vou conseguir filtrar frequência nenhuma, tá? Mas eu tenho que ter o resistor. Só que, vejam aqui, eu tenho um capacitor em paralelo e que eu tenho um capacitor em série. E essas duas impedâncias estão em série. Então, desta forma, ou trabalhando com as duas juntas, eu consigo fazer com que o equivalente disso tenha uma parte imaginária zerada, mesmo tendo o capacitor. Então, consigo zerar a parte imaginária do capacitor, mesmo tendo o capacitor. Então, essa é a grande mágica. Beleza? Então, basicamente aqui, para que o sistema funcione, eu tenho que ter o capacitor, porém, na estrutura do K, eu tenho que fazer com que a parte imaginária dos capacitores desapareça. Ou seja, eu tenho que fazer com que a defasagem seja zero. Entendeu? Então, eu vou ter uma defasagem para um capacitor, vou ter uma outra defasagem para outro capacitor, por um está em paralelo e o outro está em série, eu vou ter uma estrutura que vai fazer com que essas defasagens se zerem. Ou seja, eu tenho que fazer com que, teoricamente, o meu K seja igual ao meu beta, ou seja, se o beta só tem parte resistiva, ou seja, só parte real, eu tenho que fazer com que o K tenha a parte real, mas que ela seja zerada de alguma forma. Beleza? Tan, tan, tan. E esse é o grande pulo do gato aqui. Deixa eu ver aqui. As partes imaginárias têm que ter o mesmo módulo, mas fases opostas. Sim. Exato. Basicamente isso. Ou não necessariamente, né? Eu posso ter módulos diferentes com defasagens diferentes também. Lembra lá? Que se eu pego, por exemplo, vou pegar um exemplo meio tosco aqui, tá? 10 graus de defasagem com módulo 1, menos 10 graus com defasagem módulo 1. A resultante disso é um carinha com módulo 0. Beleza? Agora, se eu tenho um com defasagem 20 e um cara com menos 2 defasagem menos 10, isso também vai me gerar o mesmo módulo de defasagem 0. Lembra que não é só somar, né? Eu tenho todo o processo de somatória dos vetores. Ah, sim, sim, com certeza, né? Isso é fato, Rodrigão. Só que, no caso aqui, um ponto, digamos assim, importante é que o capacitor é igual para os dois. É sempre o mesmo capacitor aqui. Para que o sistema funcione, eu tenho que trabalhar com esse C igual a esse C, com esse R igual a esse R. Isso vai se ajustar, digamos assim, porque eles vão ter sempre o mesmo módulo com angulações opostas e que vão gerar um módulo resultante zerado. A partir do momento que eu troco esse C e troco esse C, aí sim eu tenho que fazer todo o processo de cálculo para ver se esse módulo está como, esse módulo está como e se eles estão zerando o módulo resultante. Beleza? Então, basicamente, sim, né? Para ficar bonito e para dar mais certo, tem que ser desse jeito. Os dois iguais, você corta, corta e segue o barco. Agora, se não for, aí fica mais complexo. Beleza? Então, aqui, para que a gente consiga satisfazer toda essa equação anterior aqui, para que dê certo, para que a gente consiga satisfazer essa equação aqui, né? No caso, a gente vai ter que fazer com que toda essa parte imaginária aqui seja zero. Então, tudo isso aqui tem que ser zerado. A partir do momento que eu zero tudo isso aqui, o que vai restar ali no nosso sistema em relação ao nosso ômega vai ser basicamente o 1 sobre RFC. Ok?
Então, isso que vai sobrar. E daí vem mais um ponto aqui que é importante. Aí a gente analisa diretamente o K, tá? O nosso K é igual a essa base de impedâncias, beleza? E se eu considerar dentro disso aqui, dentro desse equacionamento, que o nosso ômega é igual a isso aqui, então se eu considero aqui, espera lá. Pera. Vou fazer assim. Só quero copiar, cara. Deixa eu copiar aqui. Chato, muito chato. Tanana. Tanana. Ah, que bonito que ficou. A gente vai ter que isso aqui vai ser igual a J ômega RC. J ômega. Vou copiar o RC daqui para ficar mais fácil. RC sobre 3J ômega RC. Corta, como o Rodrigo gosta. Quer dizer que o nosso K menos o beta tem que ser de 1/3. Ou seja, o nosso beta aqui tem que ser de 1/3. Tan. Opa. As partes imaginárias. Tá. Ah, não, isso eu já tinha visto. Já sai vídeo no YouTube de top 5 momentos do Felipe na aula. Que medo disso. Os momentos que eu bugo e não falo nada, basicamente. Certeza. Certeza que é isso. Muito obrigado pela parte que me toca. Muito bom. Eu não sei se eu quero ver isso, sinceramente. Provavelmente vai pegar uns momentos aleatórios, assim, de tipo, eu olhando pro teto. Meu Deus, mano, como tem bicho aqui falando isso. Esse bicho voador do inferno, cara. Ó, esqueci de fechar a janela. Ó, veja só, esse é um baita momento legal. Eu reclamando dos insetos. Olha só. O cara contribui. Não, é que, né, eu trabalho aqui na boinha, tranquilão, na amizade. Vocês vão lá e, né, querem ser uns lazarentos. Não, mentira. Lembrei de fechar. Só dei ideia, não fiz nada. Mas certeza que é você que vai fazer. Ou o Pierre, né? Pelo jeito. Que riu. Ou alguém aleatório ainda vai fazer isso, certeza. Mas tudo bem. Mas voltando aqui, pessoas, rapidamente, só para fechar a ideia. Então, no caso, a nossa frequência de corte, que na verdade é velocidade angular gerada, ela é 1 sobre o RFC e obrigatoriamente o nosso beta tem que ser de 1/3. O que é o nosso beta? Essa relação resistiva. Então, essa relação resistiva, obrigatoriamente, para que eu tenha estabilidade de amplitude e estabilidade de frequência, tem que ser de 1/3. Então, essa relação resistiva tem que ser de 1/3. Então, a gente chega nesse ponto aqui, tá? Velocidade angular gerada, 1 sobre RFC. Então, não preciso fazer todos os processos toda vez, obviamente. A gente tem uma equação aqui. E, obrigatoriamente, o beta tem que ser de 1/3. Obrigatoriamente, a relação resistiva de R2 com R1 tem que ser de 1/3. Se ela não for de 1/3, o que vai acontecer?
vai acontecer que o meu sistema ele vai ser instável. E se ele for instável, ele não vai gerar a frequência da forma correta como eu estou esperando. Beleza? Tranquilo aqui, pessoas? Aqui é para a gente entender o funcionamento. Isso aqui eu passo para vocês depois, tá? Ou melhor, eu coloco isso aqui no slide, para ficar mais bonitinho passo a passo. Então depois eu coloco isso aqui no slide para vocês. Beleza? E daí, basicamente, para projetar, digamos assim, é simples, né? Ah, eu quero a frequência de 200 Hz. Vai lá, você tem que o teu F é 200, você vai achar qual que é o teu ômega em relação a isso, 2πf, né? Então, ômega é igual a 2πf. Acha o que você tem de relação com o ômega. Você pode arbitrar ou o R ou o C, jogar para o outro lado e descobrir qual que é o valor do outro componente que você precisa, tá? Então, normalmente, a gente pode achar uma relação aqui, né, de RC. Então, a minha relação RC tem que ser tanto, ou eu posso fixar um dos dois componentes e achar o outro, tá? Então, a princípio, a parte de cálculo aqui com a equação pronta é extremamente simples, né? Sempre lembrando que o beta tem que ser de 1/3. Se o beta não for de 1/3, nada acontece. Na verdade, acontece. Ou você vai ver uma linha zerada, ou você vai ver um sinal quadrado na saída. Que não é o que você quer, porque você quer uma onda senoidal. Basicamente. Beleza? Dúvidas, perguntas, questionamentos? Vamos lá, pessoas. Dúvidas, perguntas, questionamentos. Sim, não, talvez, sossegado, dominado. Mais fácil do que roubar doce de criança. Suavão. Quero ver vocês fazerem isso aqui na prova, então. Mentira. De boas, né? Nossa, fácil. O ganho unitário é 1/3? Sim, o ganho unitário é 1/3. No caso, né? Então, Rodrigo, aqui é que tá. A gente não calculou, mas a gente tá dando o outro 2/3 de ganho aqui. A gente tá dando 2/3 de ganho aqui e 1/3 de ganho aqui. Entendeu? Aí o ganho total é 1. Tipo, o ganho unitário do beta, ou o ganho do beta é 1/3. O ganho do K é 2/3. O que no total gera um ganho de 1, que é o ganho unitário. Beleza? Porque veja que como a gente está fazendo a realimentação por aqui também, isso também vai gerar um certo controle de ganho, isso também vai gerar uma certa estrutura de ganho. Então, quando a gente faz isso aqui, a gente está achando qual a parte do ganho no beta, porque todo o resto da parte do ganho já está no K. Aí é do tipo, com esse ganho no K aqui, qual que é o que resta do ganho do beta? Entendeu? Sai, bicho. Beleza? Sacado. Aí sim. Então, show de bola, pessoas. Dominadaço. Mais fácil que isso, só 2 disso. Por isso que eu deixo o oscilador para depois, porque o oscilador é um pouco mais legal do que filtro na parte de cálculo. Beleza, então? Então, por hoje é isso, pessoas.